Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Nemberg, para a segunda parte da aula do capítulo 5, aula de geografia, tá bom? Segunda parte do nono ano aí, né? Aula de geografia do nono ano, segunda parte, referente ao capítulo 5, Comunidade dos Estados Independentes, aspectos regionais. Beleza? Aspectos regionais, capítulo 5. Vamos lá, para a segunda parte. Segunda parte paramos aqui, né? Falamos da Moldvina, paramos aqui na Transcaucásia. Vamos lá, reconhecer essa região aí, ó. Sudoeste da Europa. Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Esses três países que nós vamos entender aí. Vamos para a Armênia. A Armênia é um país montanhoso, sem litoral. Em 2017, sua população era de aproximadamente 3 milhões. Mas há cerca de 8 milhões de armênios que vivem no exterior e enviam dinheiro ao país, que representa uma das maiores e importantes fontes de renda. O país é considerado pobre e ainda bastante ligado à Rússia, seu principal parceiro comercial e fornecedor de combustíveis. Depois da Rússia, os principais parceiros da Armênia são a China, Alemanha, Irã e Itália. Uma paisagem da Armênia, bastante montanhosa a região, né, próximo de cadeias montanhosas. Sofreu com um terremoto em 98, morrendo mais de 25 mil pessoas, deixando 500 mil sem moradias. A Armênia era bastante industrializada. Ainda existem instaladas no país algumas indústrias químicas, de máquinas e outros eletrônicos, de processo de alimentos, mas elas dependem muito de matérias-primas do exterior. A economia armênia vem se recuperando aos poucos, com um crescimento anual de 1,8% ao ano. Tem uma coisa aqui em relação à Armênia. A Armênia foi um país que tinha uma estrutura mínima de indústria oriundo, né, que fazia parte da estrutura soviética. Os armênios foram vítimas dos maiores genocídios do século XX, perpetrados pelos turcos em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial. Na época, a Armênia pertencia até então ao imenso Império Turco, que estava ao lado da Alemanha na guerra. Os armênios apoiaram os russos, que lutavam ao lado dos aliados ingleses, franceses e outros contra os alemães. Assim, a Turquia, que lutava contra as tropas russas, com represália, massacrou os armênios e matou cerca de 1,5 milhões de pessoas. Um dos maiores genocídios da história, pessoal. História moderna, história contemporânea. Em 1988, teve o início uma guerra Nagorno-Karabakh, que após a Armênia, ao que opôs a Armênia ao vizinho Azerbaijão. Teve essa guerra. Essa guerra na região montanhosa, com pouco mais de 8 mil quilômetros quadrados, que habita principalmente armênios, que é mais de 90% da população. Porém, durante o governo de Stalin, na União Soviética, a região ficou sob o controle do Azerbaijão. Com o fim da União Soviética, a independência das antigas repúblicas, os armênios dessa região fizeram um referendo e aprovou a independência da região do Azerbaijão, né? Tem uma coisa em relação à Armênia: diminuiu o cessar-fogo dessa batalha em 94, mas a violência continuou até 2008. Começou as negociações internacionais e por aí vai. Mas a questão da Armênia é o seguinte: a Armênia está muito atrelada a esses conflitos, muito por conta acredito que os conflitos poderão recomeçar em breve, pois o Azerbaijão enriqueceu nos últimos anos com exportações de petróleo e passou a investir em compra de arma. Esse conflito com o Azerbaijão da Armênia é muito por conta dos fatores geopolíticos na região, né? De exercer influência e tomar o território também, extração do território. Azerbaijão. Azerbaijão é uma das repúblicas mais desenvolvidas, era uma das repúblicas mais desenvolvidas da ex-União Soviética, em razão pela sua ampla reserva de petróleo e inúmeras indústrias petroquímicas, de construção, têxteis e outras. Com a independência, a incompetência do novo governo
e os conflitos militares da Armênia, o país pouco evoluiu nos anos 90 e também pelo processo de reestruturação do capitalismo. Pessoal, todo o processo de reestruturação do capitalismo que ocorreu nos países que faziam parte da União Soviética foram desastrosos. Ocorreu muitos saques, na verdade, muita destruição do patrimônio nacional dos respectivos países, desmoronando a economia desse país. A partir da primeira década do século XXI, com a subida dos preços do petróleo e do gás natural, a economia do país se estabilizou e cresceu em alguns anos. Entre 2001 e 2009, apresentou uma média anual do crescimento de 10%, embora depois o ritmo tenha diminuído bastante, em virtude da queda dos preços internacionais do petróleo. Atualmente o país já não é tão dependente da Rússia, né, o Azerbaijão. Seus principais parceiros comerciais são das nações da União Europeia, especialmente Itália, Alemanha e França. Tem também a Indonésia, a Turquia e a própria Rússia. A construção de um importante oleoduto entre o Azerbaijão e a Turquia, passando pelo território da Geórgia, aumentou significativamente a capacidade de exportação do país. Está dando um salto, né, na economia do Azerbaijão nos últimos anos. Geórgia. Desde a sua independência, pessoal, em 91, ela vive em uma situação sempre conturbada. O primeiro governo eleito do país foi derrubado por um golpe militar. Na década de 90, o país destacou pelos frequentes conflitos internos. Grande estabilidade na Geórgia até hoje. Durante muitos anos, a Geórgia ela se afastou da CE, né, retornou-se em 2008, se desligou-se novamente do bloco, justamente por suas relações conflituosas com a Rússia. A economia da Geórgia sofreu por conta de guerras, mas demonstra sinais de memória ultimamente. Hoje, a Geórgia trabalha muito com exportação de minérios, carros e vinhos. Exporta principalmente minérios, carros e vinhos. E importa, sobretudo, petróleo, medicamentos e trigo. Seus maiores parceiros comerciais em 2016 eram Azerbaijão, China, Turquia, Bulgária, Armênia e Alemanha. Tem aproximadamente 4 milhões de pessoas, uma questão territorial importante envolvendo a população do país, os movimentos separatistas que ocorrem em duas regiões, Abessásia e Ossétia do Sul. Ossétia do Sul. Essas áreas são habitadas por populações russas e de outras etnias e nacionalidades, sobretudo na região islâmica, que pleiteia a independência. O governo da Geórgia controlava as rebeliões com o apoio da Rússia, pois havia um forte sentimento de lealdade ao país da Federação Russa e à comunidade de Estados independentes. A situação, porém, se complicou quando a Geórgia apoiou o movimento separatista na vizinha Chechênia, atrapalhando suas relações com a Rússia, que em contrapartida passou a apoiar o separatismo nessas duas regiões. A Abcásia, pessoal, ela é habitada por uma minoria étnica sobre esse mesmo nome. Eles criaram uma autonomia, né? Vale lembrar que até hoje eles se reconhecem enquanto países independentes, só a Geórgia que não se reconhece. A outra região, a Ossétia do Sul, declarou sua independência em 90, mas a Geórgia lançou uma ofensiva militar contra os ossetas. Os choques terminaram após a mediação da Rússia em 92. Os conflitos caminhavam para a solução pacífica até em agosto de 2008, quando as forças georgianas entraram no território osseta e que levou à intervenção da Rússia na região e gerando um conflito intenso. Você vê o quanto o leste europeu, o quanto os territórios pós-soviéticos têm uma inconstância, né, no sentido de estabilidade política, estabilidade econômica, fronteiras territoriais, estabelecimento das fronteiras territoriais e por aí vai. Ásia Central. Cazaquistão, Uzbequistão, Turmequistão, Tajiquistão e Quirguistão. Ásia Central, ela ao norte do Oriente Médio e ao sul da Rússia, são Cazaquistão, Turmequistão, Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão. Esses países possuem algumas características comuns, populações islâmicas e um baixo padrão de vida, especialmente no Tajiquistão e no Quirguistão. Os demais países, graças à exportação de gás natural e petróleo, conseguiram alcançar uma rápida modernização a partir do século XXI.
O que tem o maior desenvolvimento econômico, o IDH elevado, é o Cazaquistão, muito por conta, graças à exportação de petróleo. Melhorou significativamente a qualidade de vida da sua população. A renda per capita do país é de aproximadamente 20 mil dólares, muito alta, né? Bem, ainda muito mais superior do que a Rússia. Atualmente, a Ásia Central é uma espécie de novo Oriente Médio, palco de disputas entre Rússia e China, principalmente além dos Estados Unidos e União Europeia e até mesmo da Turquia e Índia, pelo controle das imensas reservas de petróleo e gás natural da região. A Rússia, que durante todo o século XX dominou a Ásia Central nos últimos dias busca manter uma sua hegemonia, inclusive com ameaças de intervenção militares. O país continua exercendo grande influência cultural. O idioma russo continua sendo utilizado pelas minorias étnicas que habitam esses territórios na região. E a economia ainda é um importante parceiro comercial dos países asiáticos centrais, embora tenha sido superado pela China nos últimos anos. A China está exercendo muita influência nessa região. A China, que se tornou o principal parceiro comercial dos países da Ásia Central, especialmente dos importantes exportadores, especialmente do importantes exportadores de petróleo e gás natural, Cazaquistão, Turmequistão e Uzbequistão, construindo os dois maiores oleodutos do mundo, que vão dessa região até o seu território. Os países da União Europeia também se tornaram importantes parceiros comerciais, assim como a Turquia e a Índia. Aqui é uma imagem, né, do Uzbequistão, sua capital. E basicamente finalizamos o capítulo, né? E agora vocês devem fazer todas as questões desse livro, que aí na próxima aula eu vou corrigir todas elas. Tá bom, galera? Visualizem direitinho, dê o print, façam no caderno direitinho, que dá tudo certo. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.